Olá, pessoal da primeira série. Vamos aí para mais uma história, para mais uma aula de história do Brasil, tá certo? Continuando aí sobre a história da Paraíba, tá? Hoje vamos discutir aí sobre os povos indígenas da Paraíba, tá certo? Na aula passada a gente discutiu sobre as origens da Paraíba, né? Como a Paraíba surgiu, né? Como a capitania da Paraíba, né, surgiu a partir da relação e da vinculação que existia, né, entre Itamaracá, né, a ligação que tem entre Itamaracá, Pernambuco, tá? E a partir daí, né, da tragédia de Tracunhaém, que eu acho que vocês lembram, né, sobre a Índia, né, que acabou sendo sequestrada, levada pelo dono do engenho, Diogo Dias, e acabou que, né, os potiguaras eles acabaram, né, cometendo vários assassinatos, cerca de 600 pessoas morreram, e claro, eles foram instigados pelos franceses. Não podemos esquecer, tá certo, dessa participação francesa nesse processo, né, principalmente de conflitos, né, porque os franceses eram aliados aos potiguaras, os tabajaras depois se aliam aos portugueses, tá? E tudo isso aí vai acarretando consequências como os conflitos e, claro, que também a própria fundação da Paraíba, porque a partir da tragédia de Tracunhaém, que foi incitada, né, influenciada pelos franceses, o rei, né, de Portugal acaba criando a Capitania Real da Paraíba, tá? E aí é nesse momento, né, e aí já faço uma revisão para quem perdeu a outra aula, a primeira aula, do terceiro bimestre, e aí o rei Dom Manuel vai funda a Capitania Real da Paraíba e, claro, é nesse momento que acontece as expedições de conquista, né? Foram 5 expedições e a última, né, teve sucesso, né? De certa forma, né, eles conquistaram, né, foram conquistando aos poucos, né? Até o momento que fundaram o povoado Nossa Senhora das Neves, que hoje é a capital de uma pessoa, enfim. Mas aí, e qual a importância, né? Eu até discuti isso com vocês na primeira aula, na aula anterior, qual a importância da conquista da Paraíba, né? Pernambuco, naquela época, pessoal, estava em grande desenvolvimento, né? A questão da cana-de-açúcar estava muito forte, né, em Pernambuco, a questão do plantation, né, de grandes latifúndios, grandes plantações, a questão da monocultura, com a mão de obra escrava, e exportando muito, dando muitos lucros para a coroa portuguesa. Então, se a tragédia de Tracunhaém, aqueles indígenas, os potiguaras, né, pegassem um caminho para Pernambuco, tá? Ou até a Bahia, por exemplo, mas acho que não era, Bahia já era um pouco mais longe, mas pegasse Pernambuco, né, entrasse em conflito com os engenhos de Pernambuco, né, destruíssem tudo ali, poderia prejudicar a questão econômica na capitania, naquela região de Pernambuco, certo? Por isso, e é um dos principais motivos. Claro, eles tinham que conquistar, lógico, aquela região, mas o principal motivo é este, né? Essa relação, né, essa proximidade que tinha com Pernambuco e o fato de Pernambuco ser um grande polo econômico, né, da coroa portuguesa no Brasil, certo? Foi um desses motivos. Então, aí uma pequena revisão da última aula, certo? E aí os povos indígenas da Paraíba, né? Quem eram esses povos indígenas? Eu já citei alguns, né? Tem os potiguaras, os tabajaras e tudo mais, tá? E a gente tem que perceber o seguinte, antes mesmo da chegada dos portugueses, né, dos europeus em si, a Paraíba já era habitada, né? Tinha ali muitos grupos indígenas, tá, eram diversos, claro, né? Tinha indígenas que praticavam agricultura, tinha outros que eram nômades ou seminômades, né? É melhor seminômades, o conceito mais adequado é este, né? Que tanto praticavam agricultura como também pescavam, caçavam, se locomoviam de um lugar para o outro e outras coisas. Podemos citar aí os cariris, que habitavam lugares mais interioranos, ou seja, as regiões mais do sertão, e tinha também os tupis, né, os tupis guaranis, que se dividiam em dois grupos, né, no caso os potiguaras, né, que a gente já comentou sobre eles, e os tabajaras,
tá? Esses aí habitavam mais o litoral, sendo que eram tribos rivais, tá? Eram tribos rivais, estavam em confronto a todo momento, nessa história que os índios eram passivos, que os índios eram preguiçosos, que os índios não entravam em guerra, isso é balela, tá, pessoal? Os índios realmente, eles a todo momento eles estavam em conflito, porque eles queriam tal região por, né, questões de vingança, né, por questão de território mesmo, eles ali estavam, habitações, né, lugares mais estratégicos, eles ali entravam em conflito, e os tabajaras e os potiguaras é um exemplo disso, certo? E aí os cariris, né, que também pode se chamar de tapuias, tá? Tem na apostila de vocês aí essa explicação, né, que eram o conceito, acho que eram índios ruins, ou uma coisa assim, né, eram tapuias, né, foram apelidados aí de tapuias, mas vamos chamar de cariris, inclusive lá na frente, esses cariris, eles vão né, não só os cariris, né, da Paraíba, mas do Ceará e de outros estados do Nordeste, vão fazer a confederação do Cariri, né, e vão batalhar aí contra os portugueses. Na Paraíba, os índios cariris apresentavam-se dispersos, sua presença foi observada no Agreste, né, na Borborema e atual Sertão. Tá vendo aí como eles eram bem dispersos e eram regiões bem interioranas, até porque quando os potiguaras e os tabajaras, né, os tupis chegaram naquela região, eles foram empurrando os cariris para o interior, certo? É um dos motivos para eles serem mais dispersos e habitarem as regiões mais interioranas, certo? Devido à sua agressividade, foram chamados de tapuias por outros nativos, o que significa inimigos. Então é isso que eu estava falando agora há pouco, tá certo? Os cariris, eles eram índios que diziam ter vindo de um grande lago, e aí os estudiosos afirmam que esse grande lago seria o Amazonas, né? O rio Amazonas, ou a da Lagoa do Maracaibo, lá na Venezuela. Então ali são regiões que são próximas, né? E são histórias, né, que foram aí passadas pela tradição oral e tudo mais. Então eles diziam, eles acreditavam aí nessa crença que eles eram descendentes desses povos, eles vinham da Amazônia, eles vinham dessa lagoa ou da Lagoa do Maracaibo, né? Esse grande lago que eles falam. A nação Cariri dividia-se em várias tribos, né, em território paraibano, e proximidades encontravam-se os paiacus, os icós, os sucurus, arius, panatis, canindés, pegas, janduís, butrins e carnoióis, né? Os tapuias, pegas ficaram conhecidos na luta contra os bandeirantes, que é essa confederação do Cariri, que vamos estudar ainda, né? Essa confederação ela demorou anos, né? Até que, né, os bandeirantes, né, e outras tropas portuguesas conseguiram vencer, né, essa organização de indígenas, né, que não foi só os cariris, mas foram outros grupos indígenas, e foram se juntando até se tornar uma confederação que, né, deu muito trabalho aí para os portugueses, certo? E os tupis, né? Os tupis habitavam a zona mais próxima ao litoral e estavam divididos em potiguaras e tabajaras. Aí eu coloquei os tabajaras, né? Na época da fundação da Paraíba, os tabajaras formaram um grupo de aproximadamente 5.000 pessoas. Então, na época dessa fundação eram 5.000 pessoas, hoje não, né? É um grupo bem menor, tá? Seu nome indicava que viviam em tabas ou aldeias, né? Por isso, tabajaras, tá? Tabajaras, em tabas, eram sedentários e de fácil convívio, até por isso que eles fizeram amizade, né? Aliança com os portugueses. A aliança que firmavam com os portugueses foi de grande proveito para os índios quando da conquista da Paraíba e fundação de João Pessoa, tá? Até porque ali eles tiveram, de certa forma, isso aí a gente tem que colocar entre aspas, né? Porque, por exemplo, eles vão passar por um processo de aculturação, ou seja, de ser influenciado pela cultura portuguesa, e aí isso era imposto, né? A questão da religião católica, a questão de se vestir como um homem de cor branca, como eles falavam, né? Um europeu. Então,
foi proveitoso por quê? Porque eles acabaram convivendo com esses portugueses e até, né, sobrevivendo naquela região. Tá? Mas, de certa forma, no geral, né, não podemos dizer que eles tiveram aquilo que eram, né, que já eram deles, né? Não foi bem assim, né? Eles perderam suas terras, de certa forma, né, perderam suas casas, né, o local que eles queriam, né, que eles achavam que deveriam habitar, né, eles entraram em conflito, perderam pessoas, foram contaminados por doenças, então tudo isso aí tem que ser colocado em jogo. Não é bem assim, não, os tabajaras, né, tiraram proveito, claro, existia uma aliança ali que tipo assim, não foi algo colocado apenas pelo português, né? Foi só o português que colocou, não, os tabajaras também aceitaram essa aliança, tá? E isso foi importante, né, nessa época da conquista da Paraíba, para que, e fundação de João Pessoa, claro, para que expulsassem dali os potiguaras, certo? Mas os tabajaras, né, praticavam agricultura, né, eram sedentários, tá? E, como diz o texto, era de fácil convívio, mas eles perderam também muita coisa, né? Sua identidade, né? Muitos foram convertidos ao cristianismo, outros foram aculturados, né? Tiveram que absorver essa cultura forçadamente dos portugueses. Os potiguaras, eles eram mais numerosos que os tabajaras, estavam localizados na parte norte do rio Paraíba, tá? Curso do rio Mamanguape, Serra da Copaoba, que hoje é Serra da Raiz, foram rechaçados, né, foram empurrados para o Rio Grande do Norte e aldeamentos da Bahia aliás, na Bahia da Traição, quase não sai, onde ainda hoje se encontram seus remanescentes. Então, lá na Bahia da Traição podemos encontrar os índios potiguaras, tá? Eles ficaram conhecidos pelas guerras contra os portugueses, principalmente essas guerras de conquista que eu falei, né? Essas expedições que eles faziam, tá? E não conseguiram, né? A questão da tragédia de Trapunhaém, as expedições de conquista, né? E outras batalhas, né, portuguesas no Rio Grande do Norte, por exemplo, que eu também a gente vai discutir mais à frente, mas eu já vou adiantando, né? Os potiguaras, por isso que é potiguar, né? Rio Grande do Norte, quem nasce no Rio Grande do Norte é potiguar, certo? Um outro dado sobre os potiguaras é que eles se locomoviam, né? Eles não paravam no só local, eles eram seminômades, né? Eles praticavam agricultura, né? A pesca, a caça, mas eles estavam sempre em locomoção de um lado para o outro, eram bem, muito numerosos e eram grandes guerreiros também, certo? E quando eles entram em confronto com os portugueses, muitas das vezes, os portugueses eles perderam esses conflitos, né? A grande diferença aí vai ser o quê? As doenças que vão contaminar boa parte desses indígenas, né, dos potiguaras, as armas de fogo, que arma de fogo com flecha, não tem como. E também a questão da aliança que eles fazem com os tabajaras e o número, né, do exército, podemos dizer assim, português, vai aumentar muito. E os tabajaras, eles conheciam aquela região, certo? Por isso que são os três fatores aí da conquista da Paraíba e também, né, das vitórias que tiveram os portugueses contra os potiguaras, certo? Então essa é a nossa aula de hoje, espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só falar, vocês anotem, tá certo? Coloca aqui no chat ou anota para a próxima aula, certo? Então tenham um ótimo dia e até mais.